São 4h27 na escuridão gelada do Atlântico Norte. Um sinal do sonar rompe o silêncio agudo, repentino e inconfundível. Tem alguma coisa lá fora. Nas profundezas do mar, uma sombra se move. Silenciosa, lenta, mortal. Com base em vários relatórios navais do final de 2024 e início de 2025, este é o tipo de cenário que os estrategistas militares temem. Um submarino russo da classe Yasin-M, como o recém-desdobrado Arkhangelsk, deslizando silenciosamente por águas monitoradas pela OTAN, próximo de onde operam os grupos de ataque de porta-aviões dos Estados Unidos. Acima da superfície, uma frota se move para o leste. Digamos que seja o grupo de ataque do USS Gerald R. Ford. Missão rotineira, patrulha padrão, até que deixa de ser. Um contato é detectado. Aeronaves P-8 Poseidon decolam às pressas, as sonoboias são lançadas ao mar, os destroyers se espalham em formação, a caçada começa. Em salas de guerra e reuniões de analistas, as perguntas surgem naturalmente. Quão perto um submarino Yasin poderia chegar antes de ser detectado? Ele conseguiria travar a mira num grupo de ataque de porta-aviões sem ser notado? E mais importante, isso já está acontecendo? Porque a frota submarina da Rússia não está apenas se expandindo, ela está evoluindo. Enquanto a marinha de superfície enfrenta dificuldades, seus submarinos perseguem, atacam e somem. Encontros como este podem não virar manchete, mas para as comunidades de inteligência naval dos dois lados, eles estão se tornando perturbadoramente reais. E se um submarino realmente chegou tão perto do porta-aviões mais avançado do mundo, bem, isso não é apenas ousadia. Isso é um grande erro. Então, o que a OTAN estaria enfrentando em um cenário como esse? Bem, vamos analisar isso. O submarino classe Yasin, como o Arkhangelsk, que entrou oficialmente em serviço com a frota do norte da Rússia no final de 2024, não é apenas mais um equipamento. É a lâmina mais afiada do arsenal submarino da Rússia. Construído sob o projeto 885M, esse submarino de ataque movido à energia nuclear foi projetado para fazer uma coisa melhor do que qualquer outro: destruir frotas de superfície sem jamais ser visto. Ele funciona com um único reator OK-650, o que lhe dá uma autonomia subaquática praticamente ilimitada. Mas o que o torna realmente perigoso é sua furtividade. O casco é revestido com placas anecoicas projetadas para absorver o sonar ativo. Suas hélices foram projetadas para operar quase em silêncio. E o formato do casco permite que ele deslize sob camadas térmicas que são zonas cegas naturais para o sonar no oceano. Analistas ocidentais acham que ele pode competir com os submarinos classe Virginia da Marinha dos Estados Unidos em silêncio, feito que poucas marinhas alcançaram. Depois tem o poder de fogo. A classe Yasin pode transportar até 40 mísseis de cruzeiro, incluindo o calibre, para alvos em terra e no mar. Onyx, que é nosso míssil antinávio supersônico, e possivelmente até o hipersônico Zircon, capaz de atingir velocidades de Mach 9 e praticamente impossível de ser interceptado? Uma arma como essa, lançada debaixo d'água, transforma o oceano profundo em uma plataforma de ataque inicial sem aviso prévio. E não é um caso isolado. A Rússia atualmente opera pelo menos 4 submarinos da classe Yasin, com mais em construção. Eles fazem parte de uma mudança mais ampla, investindo pesado em domínio submarino como uma forma de contrabalançar a superioridade de superfície da OTAN. Mas por quê? Porque a frota de superfície da Rússia está envelhecendo, com navios como o Almirante Kuznetsov frequentemente fora de operação. Então, em vez de igualar os porta-aviões dos Estados Unidos, Moscou está adotando uma estratégia que prioriza a furtividade. Predadores invisíveis e armados com armas nucleares patrulhando sob o corredor G-Yuk. E falando nisso, o corredor G-Yuk, o ponto de estrangulamento entre a Groenlândia, a Islândia e o Reino Unido, é uma linha de defesa crítica.
Se submarinos russos conseguirem passar sem serem detectados, toda a cadeia logística do Atlântico da OTAN fica vulnerável. É por isso que toda possível incursão, real ou simulada, desencadeia uma resposta militar séria. Porque se um submarino consegue passar, o que acontece quando 6 conseguem? Isso não é nostalgia da Guerra Fria. Essa é a realidade submarina de hoje. Cenários com submarinos russos da classe assim próximos a grupos de porta-aviões da OTAN não são só ficção militar. São cenários para os quais os planejadores navais treinam constantemente. É por isso que a OTAN trata cada anomalia de sonar no Atlântico Norte com extrema urgência. Se um submarino da classe Yassin como o Arkhangelsk fosse detectado operando perto do corredor G-Yuk, a resposta seria imediata e em camadas. A primeira ferramenta do arsenal é o P-8 Poseidon, o caçador aéreo de submarinos dos Estados Unidos. Essa aeronave carrega detectores avançados de anomalias magnéticas, sensores térmicos, radar e, mais importante ainda, sonoboias. São pequenas sonoboias lançados em padrões para cobrir grandes áreas do oceano. Eles monitoram assinaturas acústicas anormais, qualquer coisa que não pertença ao ambiente subaquático. A detecção logo deixa de ser segredo. Os contratorpedeiros da OTAN romperiam a formação e ampliariam sua rede de sonar. Fragatas norueguesas e britânicas que atuam na região avançariam para apoiar. Helicópteros holandeses ou canadenses poderiam ser lançados de navios de apoio, baixando o sonar ativo no mar. Isso é chamado de ASW Guerra Antissubmarina. E hoje é parte aprendizado de máquina, parte intuição e pura pressão. Porque submarinos de ataque modernos como a classe Yassin não são fáceis de encontrar. Sem periscópios, sem bolhas, sem rastros na superfície. Apenas uma agulha num palheiro acústico, fazendo de tudo para se esconder. Nos últimos anos, a OTAN aumentou drasticamente suas capacidades antissubmarino. Países como Suécia, Reino Unido e França agora compartilham perfis de sonar em dados de rastreamento em tempo real. Exercícios conjuntos simulam cenários subaquáticos complexos, incluindo a detecção simulada de submarinos furtivos em condições árticas. No início de 2025, forças navais participaram de exercícios como o Nordic Edge, com foco em ameaças subaquáticas próximas ao corredor Dyuk. Apesar de não haver confrontos confirmados com submarinos russos, analistas militares afirmam que esses exercícios visam esse tipo de ameaça. Portanto, se um submarino como o Arkhangelsk operasse nessas águas durante um exercício real, não encontraria um caminho fácil para entrar. Ele encontraria uma zona de morte, sonar vindo de cima, drones em órbita, helicópteros pairando, torpedos prontos mas não disparados, e a mensagem seria: "Nós estamos vendo você". E nesse jogo de xadrez subaquático, esse é o primeiro e às vezes o movimento final. Agora vamos imaginar isso. São 3h30 em algum lugar ao norte das Ilhas Faroé. O oceano está negro, o ar está gélido e, sob as ondas, a 300 metros de profundidade, um submarino nuclear russo avança silenciosamente. Isso não é um filme de Hollywood, é o tipo de situação real para a qual a OTAN treina regularmente. Suponha que seja o Arkhangelsk, um dos novos submarinos da classe Yassin da Rússia. Ele navega em silêncio só com sonar passivo e, de repente, contato. 4 escoltas, uma embarcação grande. Esse é um grupo de ataque de porta-aviões dos Estados Unidos. Na simulação de confronto, a tripulação do submarino inicia os cálculos. Sem necessidade de emergir, sem comunicações, apenas uma solução de tiro, travada silenciosamente. No papel, eles destruíram o navio de guerra mais avançado do mundo. Mas tem um porém. O grupo de ataque não está voando às cegas. Acima, um destroyer americano da classe Arleigh Burke, como por exemplo o USS Gravely, já está em alerta. Seus operadores de sonar detectam uma leve anomalia. Fraca para confirmar, mas clara demais para ignorar. A resposta é automática. Helicópteros anti-submarino decolam do convés do porta-aviões. Eles baixam sonares de imersão no mar, buscando alvos submersos.
Os PAD Poseidons reduzem o raio de patrulha, lançando uma rede de sonoboias. Sistemas de guerra eletrônica em vários navios então começam a rastrear emissões digitais. Pequenos indícios. Esse é um movimento típico da OTAN. Uma resposta em várias camadas projetada para isolar e conter qualquer ameaça submarina. Para o comandante do submarino hipotético, as coisas ficam muito reais, muito rápido. Um par de MH-60R Seahawks se aproxima. Torpedos armados, mas não disparados. Eles lançam iscas sonares e inundam a área com pings de alta frequência. Tradução? Nós sabemos que você está aqui. Num conflito real, este seria o ponto sem volta. Um único sinal de sonar mal interpretado, um lançamento visto como hostil, e a escalada se torna inevitável. Mas, neste cenário simulado, o submarino russo começa uma retirada silenciosa. Sem mísseis disparados, sem hostilidades, apenas pressão e retirada. Para analistas navais, isso não é só um jogo de guerra. É um lembrete de que confrontos navais modernos podem acontecer silenciosamente, sem aviso, e terminar antes mesmo que o público saiba que aconteceram. E isso também prova outra coisa. Submarinos da classe A-100M conseguem se aproximar. Perigosamente perto. Quando fizerem isso, verão que a OTAN está pronta, atenta e disposta a responder sem hesitar. Encontros como esses podem nunca aparecer nas notícias, mas pode ter certeza, debaixo das ondas, eles acontecem mais do que imaginamos. A ameaça silenciosa vinda de baixo não é o único perigo nos conflitos navais modernos. Porque em 2025 a guerra não começa apenas com torpedos. Ela pode começar com um teclado. Poucas semanas depois que o Arkhangelsk se juntou à frota do norte da Rússia, equipes cibernéticas ucranianas ganharam manchetes no mundo todo. Eles invadiram sistemas militares russos e vazaram dados sensíveis ligados ao submarino da classe Boreia, Knyaz Pujarsky. Estamos falando de plantas, rotas de patrulha e perfis acústicos. Esse é o tipo de informação que pode até expor um navio fantasma movido a energia nuclear. Analistas acreditam que essa violação pode ter implicações muito além de um único navio. Submarinos das classes Yassin e Boreai têm arquitetura de comando e controle semelhante. Se um pode ser hackeado, bem, e quanto ao resto? Em uma crise no mundo real, isso poderia significar que um submarino furtivo seria rastreado, não por sonar, mas por software. Cada movimento, cada decisão sendo monitorados remotamente. De repente, a guerra submarina não se resume mais a motores e torpedos, mas sim a firewalls, exploits e armadilhas digitais. E não são só a OTAN e a Rússia nesse embate. Em resposta ao aumento das tensões cibernéticas e submarinas, Rússia e China realizaram exercícios navais conjuntos no Mar do Japão. A missão deles era simular a detecção e a neutralização de um submarino estrangeiro hostil. Foi um sinal claro e público. Enquanto isso, as potências ocidentais não ficaram paradas. Embora não tenha sido oficialmente confirmado, vários veículos de mídia relataram o envio repentino de 2 submarinos da classe Ohio dos Estados Unidos, cada um armado com mais de 150 mísseis de cruzeiro Tomahawk para locais não revelados. Uma ação silenciosa, mas uma mensagem contundente. Nós também estamos de olho. Esse campo de batalha emergente, onde o sonar encontra os servidores, é o que os estrategistas militares agora chamam de conflito submarino híbrido. Ele mistura tecnologia furtiva, ferramentas cibernéticas e a velha tática de jogo de nervos. E a linha entre treinamento e tensão está mais tênue do que nunca. Para entender o quão próximas as coisas podem ficar no mar, você não precisa imaginar, basta olhar para o passado. 21 de março de 1984. A noite desce no Oceano Pacífico. O porta-aviões americano USS Kitty Hawk está navegando em alta velocidade na costa do Japão. Invisível abaixo, um submarino soviético K-314. Às 3h21 da manhã, sem aviso, o submarino emerge diretamente à frente da proa do porta-aviões. Não há tempo para evitar. Colisão!
K-314 tem a vela e o periscópio dilacerados. Kitty Hawk está arranhado, mas continua à tona. Sem vítimas, nenhum torpedo disparado. Mas aqui está o fato assustador. O K-314 estava armado com armas nucleares. Submarinos atuais são mais rápidos, furtivos e letais. Mas eles ainda operam nas mesmas águas sombrias, testando limites, rastreando alvos e às vezes chegando perto demais. Então, quando as marinhas ocidentais levam a sério um sinal de sonar, elas não estão exagerando. Eles já viram o que ocorre quando o invisível se torna inevitável. E na era dos mísseis hipersônicos e dos ataques cibernéticos, os riscos são ainda maiores. Se os submarinos agora conseguem passar despercebidos pelo sonar, lançar mísseis hipersônicos e operar em silêncio digital, o oceano ainda é seguro para o equilíbrio de poder global? Ou virou a frente mais perigosa da guerra moderna? Quero saber o que você pensa. Esses confrontos subaquáticos são apenas posturas estratégicas ou realmente tornam o mundo mais instável? Deixe sua opinião nos comentários e, se quiser ir além e apoiar o canal diretamente, entre para a Frota. Você ganha distintivos de fidelidade, respostas prioritárias e contribui para mais histórias marítimas reais. Clique em participar no nosso canal e venha com a gente. Obrigado por assistir. Se achou revelador, curta, inscreva-se e junte-se à Frota para mais conteúdo naval dos bastidores. Até a próxima, fique atento às ondas, pois o silêncio costuma indicar que algo está vindo.